Um asteroide está ameaçando a Terra e ele tem uma verdadeira surpresa reservada para nós. Novas pesquisas mostram que o perigo de o Apophis atingir a Terra pode ser maior do que se pensava anteriormente. Fiquem até o final para saber se Apophis representa um verdadeiro perigo. Bem-vindos, pessoal! Imagine que você está planejando uma viagem. Você arruma a mala, verifica a rota pelos Alpes e já está ansioso pela Itália. Mas então, pouco antes de partir, você passa com seu carro pelo espelho lateral de outro carro. De repente, tudo fica diferente e você pode até ter que cancelar a viagem. Da mesma forma, o asteroide Apophis poderia ter esse destino, apenas que, em seu caso, a Terra é o destino da viagem ou, melhor dizendo, o alvo de colisão, e nós, humanos, seríamos os anfitriões involuntários. Para que eu possa ultrapassar a marca de 100 mil assinantes até lá, por que você não segue o canal agora? É totalmente gratuito. Você nunca mais perderá um novo vídeo de ciência e me ajudará a atingir a grande meta. Obrigado, pessoal! Apophis, nomeado em homenagem ao deus egípcio do caos, é um asteroide que vem causando alvoroço na comunidade astronômica desde sua descoberta em 2004, com um diâmetro de cerca de 340 metros, ou seja, aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel. Ele pertence à categoria de objetos potencialmente perigosos. Parece ameaçador à primeira vista, não é? Mas não se preocupe, essa designação significa apenas que o asteroide é grande o suficiente e passa perto o suficiente da Terra para merecer nossa atenção. E a propósito, na sexta-feira, 13 de abril de 2029, Apophis nos fará uma visita, justamente na sexta-feira, 13. Escrevam nos comentários se vocês são supersticiosos ou se já aconteceu algo curioso com vocês em uma sexta-feira, 13. 2001, eu realmente não acredito nessas coisas, mas se eu encontrar um gato preto, então procuro rapidamente uma escada por baixo da qual posso passar, para depois quebrar um espelho. E os caco, o que estou dizendo aqui, na verdade, voltando a Apophis. Ele vai fazer uma visita à Terra, e uma visita muito próxima. O asteroide passará por nós a uma distância de apenas 31 mil quilômetros. Isso parece muito, mas é menos de 1/10 da distância até a Lua e mais perto do que alguns de nossos satélites. De fato, Apophis será visível a olho nu durante esse sobrevoo. Um espetáculo cósmico em uma classe própria. E agora fica emocionante. O novo estudo do professor Paul Vegard da Universidade de Western Ontario mostrou que o risco de colisão do Apophis com a Terra pode ter sido subestimado. Vegard investigou especificamente o que poderia acontecer se um asteroide menor colidisse com o Apophis e mudasse sua trajetória. Seus cálculos mostraram que um objeto de apenas 60 centímetros de diâmetro poderia ser suficiente para colocar o Apophis em rota de colisão com a Terra após 2029. Para uma possível colisão já em 2029, seria necessário um objeto de 3,4 metros de diâmetro, Vegard explica. A probabilidade de que um impacto de asteroide possa desviar o Apophis o suficiente para atingir o perigo de uma futura colisão após 2029 é de aproximadamente 1 em 1 milhão. E apenas 1 em 1 bilhão de que isso poderia fazer com que o Apophis colidisse com a Terra em 2029. Ufa, isso soa como uma probabilidade muito baixa. Então, podemos ainda assim arrumar as malas e seguir em direção ao Brenner, mas sabemos que, no espaço, nada é impossível. E se aprendemos algo com a história, é que até mesmo eventos cósmicos improváveis às vezes acontecem. Perguntem aos dinossauros. Ao momento, nós não podemos mais perguntar a eles, mas o que aconteceria se Apophis realmente atingisse a Terra? Esperamos que você nunca tenha que descobrir, mas para todos vocês, fãs de filmes de desastres, um impacto do Apophis liberaria energia equivalente a mais de 1000 megatoneladas de TNT. Seria como se centenas de bombas nucleares explodissem ao mesmo tempo. A devastação se estenderia por um raio de centenas de quilômetros. Felizmente, não seria nem de longe tão devastador quanto o impacto do asteroide que exterminou os dinossauros há 65 milhões de anos, mas ainda assim seria uma catástrofe de proporções inimagináveis. Mas não entrem em pânico, pois mesmo que Apophis, por um infeliz acaso, fosse colocado em rota de colisão com a Terra, ainda teríamos opções para nos defender. Vocês se lembram da missão DART da NASA? O espaçonave foi direcionada intencionalmente para um asteroide a fim de alterar sua trajetória. Um procedimento semelhante poderia ser aplicado ao Apophis. Vegard diz que é difícil dizer quais outras métodos de desvio funcionariam, mas os cientistas estão pensando intensamente sobre nossas opções e há ainda mais ideias sobre como desviar um asteroide. Desde o método brutal de destruí-lo com uma bomba atômica até a surpreendentemente sutil ideia de pintar um lado do asteroide de preto.
Isso permitiria que ele absorvesse mais radiação solar, o que poderia mudar seu centro de gravidade e assim alterar sua trajetória. A ideia de pintar um asteroide de preto para desviá-lo de sua órbita baseia-se em um conceito chamado efeito Yarkovsky. Esse efeito descreve como a radiação solar pode influenciar a órbita de um corpo em rotação no espaço. Parece loucura. Bem-vindo ao mundo da defesa espacial. A passagem de Apophis em 2029 será, portanto, um evento científico de valor inestimável. Já estão sendo feitos planos para utilizar naves espaciais e satélites para estudar o asteroide de perto. Essa é realmente uma oportunidade única de aprender mais sobre a composição e a estrutura dos asteroides. Wiegert resume a situação da seguinte forma: o próximo sobrevoo próximo do Apophis é um marco natural para o nosso planeta, pois entramos em um momento em que nós, como comunidade global, temos a capacidade de evitar impactos catastróficos de asteroides como aqueles que podem ter exterminado os dinossauros. Embora a probabilidade de um impacto seja extremamente baixa, a história de Apophis nos mostra como é importante manter um olhar atento sobre o espaço ao nosso redor. Quem sabe, talvez um dia descobramos um asteroide que realmente poderia ser perigoso. Ou o Apophis será desviado e então ficaremos felizes por termos aprendido a lidar com essas ameaças cósmicas graças a asteroides como o Apophis. É interessante notar que o Apophis não é o único asteroide que nos fará uma visita em um futuro próximo. A NASA tem uma lista completa de objetos que passarão perto da Terra nos próximos anos e décadas. Nenhum deles representa uma ameaça imediata, mas todos oferecem oportunidades valiosas para a ciência. E um aspecto especialmente fascinante da história de Apophis é como ela demonstra nossas habilidades de previsão e observação de objetos celestes. Quando Apophis foi descoberto em 2004, houve inicialmente preocupações de que ele colidisse com a Terra em 2029. Entretanto, com cada nova observação e os cálculos resultantes, ficou claro que ele não nos atingiria, mesmo que por muito pouco. Essa precisão na observação e nos cálculos astronômicos é realmente impressionante. Imagine jogar uma bola de tênis e ser capaz de prever exatamente onde ela cairá daqui a uma semana. E isso, embora a bola esteja em movimento o tempo todo e seja influenciada por diferentes forças. É semelhante com asteroides como Apophis, apenas que aqui estamos falando de distâncias e períodos de tempo cósmicos. E por falar em tempo, você realmente sabe há quanto tempo o Apophis está viajando? Os cientistas não sabem exatamente, mas asteroides como ele geralmente são remanescentes da época em que o sistema solar foi formado. Isso significa que Apophis pode muito bem ter 4,5 bilhões de anos. E como exatamente observamos asteroides como Apophis? Para isso, existem diferentes métodos. Por um lado, os astrônomos usam telescópios ópticos para fotografá-lo e determinar sua posição no céu. Por outro lado, também são usados radiotelescópios que emitem ondas de radar e medem seu eco. Com base no tempo que o eco leva para retornar e na intensidade do sinal, os cientistas podem determinar com muita precisão a distância, o tamanho e até mesmo o formato do asteroide. Essas observações são muito importantes, pois quanto mais precisamente conhecermos a órbita do Apophis, melhor poderemos avaliar se ele poderá representar uma ameaça no futuro. E se acontecer, ainda teríamos tempo suficiente para tomar medidas de contra-ataque. E por falar em medidas de contra-ataque, vocês sabiam que na NASA existe um departamento que se dedica exclusivamente à defesa contra asteroide? Ele se chama Escritório de Coordenação de Defesa Planetária. Parece um pouco como um filme de ficção científica, não é? Mas é absolutamente real e mostra o quão sério a ciência leva o potencial perigo dos asteroides. Felizmente, ainda temos muito tempo para nos prepararmos para a visita do Apophis. E, quem sabe, talvez sua passagem seja o sinal de partida para uma nova era de pesquisa e defesa de asteroides. Uma coisa é certa, será um evento astronômico espetacular que todos nós poderemos observar com nossos próprios olhos. Portanto, marque na sua agenda o dia 13 de abril de 2029. Por falar em colisões, houve um evento muito incomum no CERN e parece que descobrimos uma física totalmente nova. Você pode saber tudo sobre isso no vídeo no canto superior direito. Não deixe de clicar nele e ver sua crise galáctica de significado. E se você ainda não se cansou da ciência, dê uma olhada nos vídeos mais antigos, nos quais também falo sobre tópicos super interessantes. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo, se nenhum asteroide chegar até lá. Fiquem bem, pessoal!